Olá, amigos! Este é o nosso momento de reflexão. Hoje com um tema muito importante. Às vezes nós lemos alguma coisa e não compreendemos. E às vezes nós pensamos que compreendemos, interpretamos de forma errada e de forma errada ensinamos as demais pessoas. E assim, ao invés de aumentar o conhecimento, aumenta a desinformação, o desconhecimento. Mas antes de entrar no tema propriamente dito, eu peço a você que assista esse vídeo até o final. E se gostar, curta, se inscreva e compartilhe com mais amigos para que mais pessoas possam assisti-lo. Isso é muito importante para todos nós, ok? Mas diz assim a palavra de Deus. Palavras do Senhor Jesus no capítulo 9 de Mateus, versículo 1. Ide, pois, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Em Mateus, capítulo 12, versículo 7, ele continua. Mas, se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, não condenaríeis os inocentes. Nesses textos que nós acabamos de ler, vemos Jesus fazendo duas vezes uma crítica que ecoa até os dias de hoje. Porque depois de 2000 anos, parece que ainda não aprendemos o que significa misericórdia quero e não sacrifícios. Não é assim? Pois bem, precisamos retornar e voltar a alguns anos antes de Cristo para entender melhor essa questão. No livro do profeta Oséias, que foi escrito há mais ou menos 800 anos antes de Cristo proferir a sua crítica, o próprio Deus também a fez ao povo que ele tinha escolhido como seu. E ele disse: pois misericórdia quero e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Oséias capítulo 6, versículo 6. Na época de Oséias, o povo de Deus havia se desviado da sua vontade, fazendo aquilo que o agradava, que não o agradava. Porém, mesmo não fazendo a vontade de Deus, esse pessoal continuava a cumprir as mesmas coisas, os mesmos rituais de sacrifício e de entrega, de holocaustos diante de Deus. Como se o ato de dar fosse mais importante para Deus do que o ato de ser. Cansado de toda essa religiosidade, Deus declara ao povo, no texto que nós acabamos de ler em Oséias, que para ele, o amar a Deus e ao próximo, como ele amava o seu povo, e o conhecê-lo, era muito mais proveitoso, muito mais importante que todos aqueles sacrifícios vazios. Deus ansiava por um povo que fosse a expressão do seu amor e que tivesse prazer em sua presença. Mas, ao invés disso, ele via um povo mais preocupado em cumprir os seus rituais, os seus preceitos religiosos, como forma de agradá-lo. E é em meio a essa mentalidade que Jesus se apresenta, fazendo aquilo que era o desejo do coração do Pai. Jesus vem ser a expressão do amor de Deus, comendo com pecadores, curando aos sábados, demonstrando que o mais importante que qualquer preceito religioso, o mais importante que qualquer sacrifício, era demonstrar o amor de Deus pelas vidas, que Deus está mais interessado em quem somos e como nos relacionamos com Ele do que sacrifícios e cerimônias. Nós precisamos entender que o que move o coração de Deus não é tanto o que você deposita nos altares, que hoje são levantados supostamente para Deus, supostamente para Ele. Deus não é um Deus de troca, não é um Deus de barganha, onde espera ansioso que você demonstre o seu amor por Ele através de atos quase que irresponsáveis, como se isso fosse importante para Ele. O que move o coração de Deus é uma vida entregue à sua vontade, uma vida que entenda o amor expresso na pessoa de Jesus e que creia nele. Um coração quebrantado e contrito diante de Deus, disposto a fazer o bem sem esperar nada, absolutamente nada em troca,
Uma vida que demonstre a glória do Evangelho, que sabe que o porvir é mais importante que o agora, que viva com a alegria de saber que nada nesse mundo se compara com a glória que a nós será revelada quando enfim estivermos juntos com Jesus. Amém? Que possamos viver essa vida que agrada a Deus. Lembrando que para Deus, misericórdia sempre foi muito mais importante do que qualquer sacrifício. Pense nisso e que Deus te abençoe.